Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 11 de abril de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro O Grande Enigma, por Leon Denis, é denominada Elevação. E Leon Denis nos diz: Espírito, alma, tu que percorres estas páginas, de onde vens e para onde vais? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escala da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria, para a beleza. Contempla e medita. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam tua atenção. Em seu estudo, aurirás com coragem e confiança o justo sentimento do teu valor e do teu futuro. Os homens só se odeiam, só se desprezam, porque ignoram a ordem magnífica pela qual estão todos estreitamente aproximados. Teu caminho é imenso, mas o fim excede, em esplendor, tudo quanto podes conceber. Agora pareces bem pequeno no meio do colossal universo, mas tu és grande pelo pensamento, grande por teus destinos imortais. Trabalha, ama e ora. Cultiva tua inteligência e teu coração, desenvolve tua consciência, torna mais vasta, mais sensível. Cada vida é um cadinho fecundo, de onde deves sair purificado, pronto para as missões futuras, maduro para tarefas sempre mais nobres e maiores. Assim, de esfera em esfera, de círculo em círculo, prosseguirás em tua carreira, adquirindo forças e qualidades novas, unido aos seres que amaste, que vivem e reviverão contigo. Evolverás em comum, na espiral das existências, no seio de maravilhas insuspeitadas, porque o universo, e assim tudo, se desenvolve pelo trabalho e expande suas metamorfoses vivas, oferecendo gozos, satisfações sempre crescentes, sempre renovadas às inspirações, aos puros desejos do espírito. Nas horas de hesitação, volta-te para a natureza. É a grande inspiradora, o templo augusto em que, sob véus misteriosos, o Deus escolhido fala ao coração do prudente, ao espírito do pensador. Observa o firmamento profundo. Os astros que o povoam são os estádios de tua longa peregrinação, as estações da grande via a que teu destino te conduz. Vem, elevemos nossas almas. Paira um instante comigo pelo pensamento entre os sóis e os mundos, mais alto, sempre mais alto no éter insondável. Lá embaixo, a terra não é mais que um ponto na vasta extensão. Diante de nós e acima de nós, os astros se multiplicam. Por toda parte esferas de ouro, fogos de esmeraldas, de safira, de ametista e de turquesa descrevem seus movimentos ritmados. Em nossos rumos, voga astro enorme, arrastando uma centena de mundos planetários em sua órbita, centenas de mundos que evolucionam em curvas sábias. Apenas entrevisto, ei-lo que já foge, continuando a carreira com o seu esplêndido cortejo. Depois dele, apresentam-se 10 sóis, de cores diferentes, grupados na mesma atmosfera luminosa que os cerca, como que a formar uma faixa de glória. E sempre os sistemas sucedem aos sistemas paraísos,
ou galés flutuantes mundos magníficos vestidos de azul, de ouro e de luz. Mais longe, os cometas errantes, as pálidas nebulosas da qual cada átomo é um sol no berço. Sabe uma coisa? Todos esses mundos são as moradas de outras sociedades de almas. Até pelas longínquas estrelas, cujos alvores trêmulos levam centenas de séculos a chegar ao nosso orbe, por toda parte, a família humana estende seu império, por toda parte temos irmãos celestes. Somos destinados a conhecer todas essas moradas e a gozá-las. Reviveremos nessas terras do espaço, em corpos novos, a fim de aí adquirir forças, conhecimentos, méritos maiores e nos elevarmos ainda mais ao alto em nossa perpétua viagem. Tantos mundos quantas escolas para a alma, quantos campos de evolução para cultivar o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, para construir organismos fluídicos cada vez mais delicados, purificados, brilhantes. Depois das lutas, dos tormentos, dos reveses, de 1000 existências árduas, depois das provações e das dores dos ciclos planetários, virão os séculos de felicidade, nesses astros felizes, cujas claridades projetam sobre nós raios de paz e de alegria. Em seguida, as missões benditas, os novos apostolados, a tarefa invejável de provocar o estímulo, o desabrochar das almas adormecidas, de auxiliar, por nossa vez, os nossos irmãos mais moços em suas peregrinações através das regiões materiais. Enfim, atingiremos as sublimes profundezas, o céu de êxtase, onde vibra mais poderoso, mais melódico o pensamento divino, onde o tempo e a distância se anulam, onde a luz e o amor unem as suas irradiações, onde a causa das causas, em sua fecundidade incessante, concebe para todos sempre a vida eterna e a eterna beleza. Em nossos dias, o céu não pode ser o que foi tanto tempo para a ciência humana, isto é, um espaço vazio, triste e deserto. O infinito se transforma e se anima. O círculo de nossa vida se alarga em todos os sentidos. Sentimos-nos ligados a esse universo por 1000 laços. Sua vida é a nossa, sua história é nossa história. Fontes desconhecidas de meditação, de sensação, se abrem. O futuro toma aos nossos olhos caráter muitíssimo diferente. Uma impressão profunda nos invade ao pensar em destinos tão amplos. Para sempre somos unidos a tudo que vive, ama e sofre. De todos os pontos do espaço, de todos esses astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam as vozes dos nossos irmãos mais velhos, e essas vozes nos dizem: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho, faze o bem, cumpre o teu dever. Vem a nós outros que, iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos da matéria. Vem prosseguir conosco tua ascensão para Deus. Uma boa noite, meus irmãos, e um bom estudo a todos. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações e que nos fortaleça para mais uma noite de estudo em torno do Livro dos Espíritos, que todas as sextas-feiras, na casa de Abel Sebastião de Almeida, na rua Vitor Meireles, 271, no bairro do Riachuelo. O estudo é no Livro dos Espíritos. E a mim, Maria Niete Pimentel, coube fazer o estudo das questões que está na 4ª parte do livro, no capítulo 2, Penas Futuras. Então, a duração das penas futuras. Então, vamos, antes de adentrar nas questões que estudaremos, vamos primeiro no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedis e obtereis. E o item é o item 21, que vai dizer para nós assim:
A lei de Deus assim se resume. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é para qualquer falta. É indeterminada ela. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a persistência no mal. Seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Desde que o culpado peça por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia a esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente. É preciso a reparação. Eis porque o culpado é submetido a novas provas, nas quais ele pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação pelo mal que praticou. O homem é assim, incessantemente, o arbítrio da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável, de acordo com a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, assim sendo, pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em qual condição ele pode fazê-lo. Na maior parte das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por intermédio das nossas preces lhe inspiramos essa vontade, nós o sustentamos e o encorajamos. Se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que anule a sua lei, nos tornamos os instrumentos para a para a execução da sua lei de amor e de caridade, da qual ele assim nos permite participar para que possamos dar uma prova de caridade. Aí manda ver lá no Céu e Inferno, que nós vamos também ver, tá? Quando vai falar lá primeira parte do capítulo 4, 7 e 8. Mas nós vamos ver lá a questão das penas futuras, tá? Então, vamos agora para o estudo do Evangelho. Aliás, o estudo do Livro dos Espíritos, na questão que nos foi pedida. E aí fala para nós assim. Lá na questão, duração das penas futuras. Pergunta Kardec aos espíritos. Ele pergunta, lá nas 1003, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Ou seja, qualquer lei, seja a lei divina, seja a lei humana, essas que estão aí tramitando entre nós, enquanto espíritos encarnados que somos, que são essas leis civis. Olha o que é que os espíritos respondem para nós. Responde a Kardec que é para nós. Deus jamais age por caprichos, e tudo no universo é regido por leis, em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, tudo está dentro dos conformes, nada está fora dos desígnios divinos,
Ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Como ninguém paga conta que não é sua. Aqui, enquanto encarnados, alguém da família faz uma dívida, aquele que tem, que pode e que quer fazer, pode pagar essa dívida. Mas enquanto a situação espiritual, o próprio devedor é quem vai liquidar esse débito. E não é do olho por olho nem dente por dente. Jesus diz que o amor cobre a multidão do pecado. Reconhece-se o erro, viu que errou ali. Então pede nas suas preces a Deus para que lhe conceda os meios para poder ressarcir com o débito, com a falta que cometeu, com o mal que esteve fazendo contra qualquer pessoa, contra até a si mesmo. Então, a duração das penas tem o tempo que tem a intemperância mental do espírito, porque enquanto ele estiver agregado ao mal, o sofrimento vai continuar e só acaba quando ocorre um arrependimento sincero e uma vontade de reparar as faltas cometidas. Então, como vê, não adianta a gente reclamar, se queixar, se lamentar do que está passando, porque na hora em que nós estávamos lá mergulhados no mal, na escuridão, nós não buscamos observar o que nós estávamos fazendo. Íamos fazendo. E aí, na hora que chega a colheita, nós não queremos recolher os frutos amargos, estragados que nós fizemos. E aí vamos para a 1004. Em que, Kardec pergunta, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E os espíritos respondem, no tempo necessário à sua melhoria, sendo o estado de sofrimento de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos, dependem do tempo que ele leva para se melhorar. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Isso aqui, quem nos responde essas questões é São Luís, tá? E aí nós vamos entender que os sofrimentos dos espíritos endividados, através de experiências malfadadas junto aos seus semelhantes, se baseiam na lei de ação e reação, que devolvem para o espírito a energia negativa que usou contra o seu próximo, levando à reflexão e ao arrependimento, além da busca de uma forma de ressarcir os débitos contraídos. Então, já fiz o mal já foi praticado. Então, agora, eu não tenho que ficar preso ao mal que eu fiz, mas a buscar a minha libertação com o bem que eu posso fazer. Não adianta ficar se lamentando, se lamuriando, esmorecer. Não! Vamos orar, porque Deus é Pai, é bom, é justo, é misericordioso. E Ele reconhece no Filho que realmente está arrependido. Ele conhece cada um de nós. Então, vamos buscar nos ressarcir com esse bem, libertando-se do mal. Por isso que o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas ações. Porque penso e vou botar em prática aquilo que eu pensei. Vou dar forma. Então, quando chega esse pensamento que não é bom, vamos analisar. Por isso, Santo Agostinho nos convida a fazer a autorreflexão, a nos conhecer para nos libertar e saber quando chega alguma coisa que não é boa. Então, vamos buscar nos libertar disso e trabalhar
todo o bem que nós já podemos fazer. Então, quando eu penso, desejo mal para alguém, tudo isso primeiro passa por mim. Não podemos esquecer que temos magnetismo, temos fluidos, e isso tudo está envolvidos com aquilo que nós pensamos e fazemos. Então, cuidado, e vamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. E lá no 105 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: para o espírito sofredor, o tempo parece tão ou menos longo do que quando estava vivo? E os espíritos respondem: parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele, apenas para os espíritos que chegaram a um certo grau de depuração. É que o tempo se apaga, por assim dizer, diante do infinito. Aí ele manda até a gente ver lá na 240, né? Quando ele está falando para nós em relação a essa questão. E ele vai nos dizer aqui na 240. Vamos ver qual foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Os espíritos compreendem, está lá no 240, no capítulo 6 do Evangelho, tá? Aliás, do Livro dos Espíritos. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? E eles respondem a Kardec: não. É o que faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. E tem uma nota de Kardec que diz assim para nós: os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. O transcurso do tempo, para eles, anula-se, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós são-lhes apenas instantes que se apagam na eternidade, do mesmo modo que as desigualdade do sono do solo se apaga e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, está conosco, está na gente. Então, vamos aprender a buscar, a trabalhar melhor em nós as situações de que necessitamos para nos melhorar. E aí a gente entende que para muitos pode parecer uma eternidade. E é exatamente por isso que muitos espíritos dizem estar no verdadeiro inferno, que não acaba nunca, mas na realidade depende apenas dele mesmo para encerrar ou diminuir a intensidade dos sofrimentos. Sai da rebeldia, sai da teimosia, busca todo o amparo. E Jesus, lá no seu Evangelho, do segundo Espiritismo, através de Kardec, no Cristo Consolador, no item primeiro, quando ele nos convida a todos, independente do que tu fez, do mal que praticaste, tu és filhos de Deus. E ele nos chama: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou simples e humilde de coração. Então, ir a Jesus tem que ter uma situação, é melhorar a nossa vestimenta nupcial, é buscar o entendimento, a compreensão da lei de Deus, que não é de castigo, é de oportunidade, mesmo sobre a dor, sobre o sofrimento. E aí nós vamos buscar lá no livro Depois da Morte. Depois da Morte. Com o nosso benfeitor, o Leon Denis, quando fala as provas e a morte. Porque, na verdade, o sofrimento não deixa de ser, uma prova para a gente se resignar e se burilar.
ou uma expiação, porque tem a prova e tem a expiação. Nem toda expiação, nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova também. E aí ele vem dizer para nós assim: fixado o objetivo da existência, mais elevado de que fortuna, mais elevado do que a felicidade, toda uma revolução se produz às nossas vistas. O universo é uma arena onde a alma luta pela sua elevação. Ela a obtém pelos seus trabalhos, pelos seus sacrifícios, pelos seus sofrimentos. O sofrimento, seja físico ou moral, é um dos elementos necessários da evolução, um poderoso meio de desenvolvimento e do progresso. Ele nos ensina a nos conhecermos melhor, a dominar nossas paixões e a amar melhor os outros, o que o ser deve procurar na sua jornada. É a ciência, é o amor simultaneamente. Quanto mais se sabe, mais se ama, mais se eleva. O sofrimento nos obriga a estudar para combatê-las e vencê-las, as causas que o fazem nascer. E o conhecimento dessas causas desperta em nós uma simpatia mais viva por aqueles que sofrem. Aí ele vai falar da dor, porque falou aqui na questão da dor, né? Existe a dor, vários tipos de dores. Existe a dor moral, existe a dor física, existe a dor evolução. Então, nós no nosso, pelo menos eu falo por mim, estou no momento de viver a minha dor moral, mas trabalhando para presenciar e vivenciar essa dor evolução, que é onde a gente entra na resignação, na esperança, na fé e no amor, porque sabemos que Deus nos ama. O que é que eu posso fazer para me desfazer de tudo isso? É fazer o bem. E aí ele diz que a dor é a purificação suprema, a escola onde se aprendem a paciência e a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho, às vezes, nas horas sombrias. A alma submetida à prova se revolta, renega Deus e sua justiça. Depois, quando passa a tormenta e que ela examina, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa com os infelizes. E aí a gente dá uma parada e a gente volta a falar dessa mensagem de Leon Denis mais adiante. Voltamos, então, para a questão 106 do Livro dos Espíritos. Na questão 106, Kardec pergunta aos espíritos: a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? E os espíritos respondem, é São Luís quem responde, tá? Todas essas questões é São Luís quem está nos trazendo. Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse, nem se melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres para que fossem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, conforme sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoce, mas cedo ou tarde, elas surgem graças à irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair da sua inferioridade e de ser feliz. A lei que rege a duração das penas
é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe retira seu livre-arbítrio. Se ele faz um mal, uso deste sofre-lhes as consequências. São Luís. E aí, o que acontece? A lei de Deus é uma só, é para todos iguais. Mas nunca podemos esquecer que é visto nas particularidades de cada um de nós. Para isso, existe um número de mensageiros, de ministros, de irmãos que estão à nossa frente, fazendo parte deste trabalho para nos ajudar e identificam a mudança que já acontece em nós. Acendemos um raio de luz pequeno, simples, e eles focam em nós. Basta ver os livros de André Luiz, quando traz para nós o resgate daqueles espíritos que estão em situações miseráveis, nos locais mais sofridos, e eles, ao pensar um pensamento sequer para Deus, já é amparados. E aí vão desenvolvendo, trabalhando neles, toda a situação que eles precisam para se melhorarem. E aí, nessa questão que nós acabamos de ler, as penas impostas aos espíritos jamais seriam eternas, porque depende deles mesmos, a sua extinção. E alguns demoram mais e outros menos para se conscientizarem dessa realidade. E por isso ficam mais tempo agregados aos vícios, que em síntese corresponde ao mal que vive neles. E aí nós não podemos esquecer da questão da vontade, como nos fala nosso querido benfeitor Leon Denis, né? Como é que ele vai completando as questões tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos, ele vai falar para nós na questão dessa vontade, que muitas vezes essa vontade ainda não está desenvolvida, não está tão bem desenvolvida em nós. Muitas vezes nós desejamos, nós queremos, mas a gente não se esforça. Olha o que Leon Denis nos fala sobre lá na questão que fala sobre as potências da alma, lá no capítulo 20, a vontade. Ele diz que o estudo do ser, a qual consagramos a primeira parte deste livro, deixou-nos escrever a potente rede das forças de energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso porvir, em seu desenvolvimento ilimitado, aí está contido em germes. As causas da felicidade não se acham em locais determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. É o que confirmam todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. E ele vai trazer para nós a questão dessa vontade. É o que confirmam todas as grandes doutrinas, que o reino de Deus está dentro de nós. O mesmo pensamento está expresso sobre outra forma nos Vedas. Carrega em ti um amigo sublime que não conheces. E a sabedoria persa não é menos categórica. Viveis em meio a lojas plenas de riquezas e morreis de fome à porta do Sulfite-Fodes. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida interior, dentro de nós, na eclosão de nossos poderes, de nossas faculdades,
de nossas virtudes, que está a fonte de felicidade futura. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos-nos nosso entendimento às coisas externas e depois de ter habituado nossos sentidos psíquicos ao escuro e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas. Ouviremos vozes fortalecedoras e consoladoras, mas poucos homens sabem ler em si mesmo. Explorar estes recônditos onde dormem tesouros inestimáveis. Desperdiçamos nossa vida com coisas banais, fúteis. Percorremos o caminho da existência sem nada saber sobre nós mesmos, sobre estas riquezas psíquicas, cuja valorização nos traria inúmeras satisfações. Então, ele fala que a vontade é o maior de todos os poderes em sua ação. Ela é compatível a um imã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo da lei de evolução. A vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar suas vibrações e, assim, apropriá-lo a um gênero cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para um degrau mais alto da existência. E a gente vai agora de novo para o livro lá, do Livro dos Espíritos, que ainda eu vou trazer o livro Céu e Inferno. E continua na 107. Pergunta Kardec aos espíritos: há espíritos que nunca se arrependem? E eles respondem para nós: aqueles cujo arrependimento é muito tardio, mas julgar que nunca se melhorarão é negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulto. Então, a lei de Deus é movimentada, ela não para, não é estacionária. A própria lei do progresso é assim. Ninguém está no mesmo. A cada dia, a cada hora, a cada momento, vem um conhecimento, vem algo que nos mexe e que nos leva à evolução. Então, a única coisa que é eterna, que é para sempre, é o bem. É o amor de Deus por todos nós. Por isso, devemos desenvolver em nós essas aptidões. Se isso correspondesse à verdade, teríamos verdadeiros demônios na terra e no além, pois estariam fadados a viver sempre no mal. O que não acontece, porque todos se regeneram um dia e voltam ao seio de Deus, de onde vieram, cheios de alegria e de felicidade. Vamos trazer aqui, lá no capítulo 28, aonde fala, na coletânea de prece, aonde fala sobre os espíritos, os espíritos que não se arrependem, né? São aqueles que estão sempre ligados às coisas inferiores, mas um dia ele se arrepende, porque ele também quer ser feliz. São os espíritos que estão. Temos os espíritos arrependidos, que já se arrependeram, né? Mas temos aqueles que são os espíritos endurecidos, que nessa questão a gente podemos falar desses espíritos endurecidos, que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, lá na questão, no item 75. Temos a classificação deles e temos uma prece por eles.
que fala na 75. O prefácio diz assim para nós: os maus espíritos são aqueles a quem o arrependimento ainda não atingiu, que se sentem felizes ao praticar o mal, sem terem, por isso, nenhum pesar, que são insensíveis às censuras, recusam a prece e, muitas vezes, blasfema contra Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, vingam-se dos homens pelos sofrimentos que passaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a sua vida, seja pela obsessão, seja por uma influência funesta qualquer. Aí manda ver lá no capítulo 10, item 6, que fala dos bem-aventurados que são misericordiosos. E no capítulo 12, itens 5 e 6, que vai falar: amai os vossos inimigos. Então, como vê, tudo tem resposta e tudo vem com uma condição de melhoramento, de darmos ânimo, estímulo, coragem. E eu lembro sempre, nos momentos de grande prova, de dificuldade, a frase que Antônio de Aquino fala para nós, esse mentor, um dos mentores do Leon Denis: esmorecer jamais. Então vamos buscar o amparo, a proteção e vamos orar por esses que estão ainda endurecidos, porque um dia esse coração também será um coração onde acolherá outros que sofrem e participará do grande banquete espiritual. Há duas categorias bem distintas entre os espíritos. Continuo no Evangelho, tá, gente? Perversos, os que são francamente maus, e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. Na maior parte das vezes, são de natureza bruta e grosseira, como se vê entre os homens, e fazem o mal mais por instinto do que por cálculo. Vamos lembrar nessa frase que Jesus falou para Pedro que nós éramos muito mais frágeis do que mal? Olha só, se nós tivermos também esse olhar, esse sentimento, muda a vibração. E essas vibrações vão chegar a esses espíritos por mais endurecido que eles estejam. E mais adiante ele diz: aqueles que chegam a esse ponto estão próximos da conversão, e deles tudo se pode esperar. Basta que se encontre o ponto vulnerável em seus corações. Então, trabalhar, e nada melhor do que trabalhar o sentimento. Não tem outra forma. Não adianta a gente falar bonito, chegar cheio de coisas e isso, numa intelectualidade, uma língua difícil. Não, chegue ao coração. Toque essa alma pelo seu coração. E aí tem a prece, você está na 76, vocês depois façam o dever de casa e façam isso. Então, vamos agora para a questão 108. A 107. Se isso correspondesse à verdade, assim. Se isso correspondesse à verdade, teríamos verdadeiro... Já falei, né? Então, corta isso. Lá na 108, pergunta a Kardec: a duração das penas sempre depende da vontade do espírito? Não haverá algumas que lhes sejam impostas por um tempo determinado? Sim, apenas que podem ser-lhes impostas por um tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se. Nunca esteve. Aí a gente vai ver também no Evangelho, né? Lá no capítulo 28, dos espíritos que estão arrependidos. Que aí é a 73, tá? É a mensagem 73. Também não vou falar fazer a prece, eu só vou trazer o prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos sofredores e os arrependidos,
que pedem prece. Esses espíritos podem ter sido maus, porém, não são mais, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e se arrependem. São apenas infelizes. Alguns até mesmo começam a desfrutar de uma felicidade relativa. Aí vocês façam a prece. E aí a gente entende que esses que já estão arrependidos, buscando sua melhoria, a facilidade para eles. O amparo chega, porque o tempo todo o nosso anjo de guarda, os nossos protetores, estão ao nosso lado, pedindo para nos ajudar, né? E aí, as penas impostas aos espíritos rebeldes e endurecidos estão sempre em relação com o comportamento deles diante da vida. E quando se revelam cordato em aceitar conselhos, fatalmente inicia um processo de renovação que os leva à perfeição. Ninguém é discriminado ou está fora do processo evolutivo que empurra todos para frente e para cima. Então, vamos agora para a última questão, que é a 109. De acordo com isto, as penas impostas jamais o seria por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai a vós mesmos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus? O que significa, com efeito, a duração da vida, ainda que ela fosse 100 anos? Com relação à eternidade. Eternidade, compreendeis bem esta palavra. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas, vosso raciocínio não repudia semelhante ideia? Que os amigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo. Isto se concebe na ignorância dele. Emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas este não é o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas na fileira das primeiras virtudes. Poderia ele próprio não não possuir qualidades das quais faz um dever? Não haveria contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo, o que o homem não compreende a sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade. Ele não seria bom se condenasse às penas horríveis, perpétuas, a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça, unida à bondade, não estará em fazer a duração das penas depender dos esforços do culpado para melhorar-se? Aí é que se encontra a verdade destas palavras, a cada um segundo as suas obras. Essa questão, quem respondeu foi Santo Agostinho. E aí, segue mais adiante, no próprio Livro dos Espíritos, quando Lamennais, tem vários espíritos, tem Lamennais, tem Platão. Vamos lá, não vou ler todas, mas vou pegar alguma coisa e trazer para nós. Então, vamos nós. Agora, nós vamos trazer o pensamento, a reflexão de Lamennais, quando ele diz assim:
dedicai-vos por todos os meios ao vosso alcance a combater, aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfematório, para com a justiça e a bondade de Deus, fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença, que invadiram as massas, desde que sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito prestes a se esclarecer, apenas civilizado, logo compreendeu-lhe a monstruosa injustiça. Sua razão a repele. E então, raramente deixa de confundir no único sentimento de repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem ele atribui. Daí os males sem conta que vieram desabar sobre vós e aos quais vimos trazer-vos o remédio, a tarefa que vos apontamos, ser-vos-á muito fácil, porque as autoridades em que se apoiam os defensores desta crença evitaram todas as pronunciar-se formalmente, nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram esta grave questão, se conforme os próprios evangelistas e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com fogo que não se apaga, com fogo eterno. Não há, em absoluto, nas suas palavras, provei que eu tenha condenado eternamente. Pobres ovelhas, desgarrada, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de querer vos banir para todo o sempre de uma presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos conduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário, voltai os vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno. A família Leminais. Então, como a gente vemos, tudo é muita esperança, é acolhimento, é amor. Todas essas coisas do não perdão, do olho por olho, são um momento em que foi trazido para todos nós que ainda não tinha desenvolvido essa sensibilidade, o entendimento deste amor divino. Mas Jesus, a partir do momento que Jesus vem até nós, ele mostra, apresenta Deus como nosso Pai, nosso Abba, nosso papaizinho. E o papaizinho quer o melhor para os seus filhos, né? E aí a gente vai mais adiante, quando a gente diz: as penas impostas aos espíritos para toda a eternidade seriam contrárias às próprias características de Deus, que é sumamente bom, sumamente sábio, sumamente misericordioso, e outros adjetivos que definem Deus como uma consciência cósmica, sem defeitos, inerente ao homem, que é falho nas suas experiências, na sua experiência. As penas duram enquanto duram a permanência do espírito no mal. Então, Deus é amor. E como tudo vibra nesse amor, nós também estamos vibrando nesse amor. E aí, vamos, para terminar, né, colocar mais um pouquinho do Livro dos Espíritos, que agora, quem nos responde, temos Platão, né, que vai dizer para nós assim: guerras de palavras,
guerras de palavra, já não fizeste derramar bastante sangue? Será ainda preciso reacender as fogueiras? Discutem-se sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, então, que o que entendeis hoje por eternidade, os antigos não entendiam como vós, que o teólogo consulte as fontes, e como todos vós, aí descobrirá que o texto hebreu não atribuía a mesma significação à palavra que os gregos e os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremessíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. É no sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, apenas relativa e não absoluta. Que chegue um dia em que todos os homens se revistam pelo arrependimento com a túnica da inocência, e neste dia não haverá mais gemidos nem ranger de dente. Vossa razão humana é limitada, é verdade, mas assim como ela é, e é uma dádiva de Deus, e com este auxílio da razão, não haverá um único homem de boa fé que compreenda diversamente a eternidade dos castigos. E aí ele diz, a eternidade dos castigos, que seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno, do contrário, seria preciso retirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, pois não seria soberanamente poderoso aquele que criasse um elemento destruidor de suas obras, de suas obras. Humanidade, não mergulhes mais, portanto, teus mornos olhares nas profundezas da terra, para aí encontrar castigos. Chora, espera, espia, refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Então, como vê, como é que eles trazem, nos esclarecendo, né? E Paulo vai nos falar, que eu também não posso falar toda hora já, né? Tem muita coisa aí já gravada, mas Paulo diz que gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que contradizeis estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Vós a comprometeis duplamente, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que nela há mais clemência, mais mansuetude, mais amor e verdade e justiça, do que atribuís ao ser infinito. Destruís até a ideia do inferno, tornando ridículo, inadmissível as vossas crenças. Como é aos vossos corações o horrendo espetáculo dos carrascos, das fogueiras, das torturas, da ideia na Idade Média. Pois então, quando a era das cegas represálias encontra-se banida para sempre das legislações humanas,
é que esperais mantê-la no ideal? Ó, crede-me, irmãos, em Deus, em Jesus Cristo. Crede-me, resignai-vos a deixar perecer em vossas mãos todos os vossos dogmas, antes que ganhe outros contornos, ou então revivificai-vos, abrindo-os aos benéficos eflúvios que os bons nestes momentos derramam sobre eles. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, nos séculos de ferro, mas nos séculos XIX não passa de um vão fantasma próprio, quando muito para amedrontar criancinhas, em que estas não crê mais quando se tornam adultas. E aí vai falando, né, que é muito bom vocês leiam a colocação de Paulo Apóstolo, que ele diz: o que é o castigo, a consequência natural derivada desses falsos movimentos, uma soma de dores necessária a fazê-lo ter aversão à sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Os castigos é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a dobrar-se sobre si, mas a retornar ao porto de salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. E aí a gente termina com uma frase de Emmanuel, quando lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, por Martins Peralva, ele diz para nós, com a doutrina dos Espíritos, que desde o século passado brilha na consciência e no coração humano, não mais a terrível concepção de um inferno absurdamente eterno, nem os horrores de impiedosos purgatórios. E Emmanuel completa: o céu começará sempre em nós mesmo, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, olhemos para dentro de nós, vamos nos conhecer e vamos perceber se eu vivo no céu ou no inferno. E vamos trabalhar porque tem cura, né? Vamos redimir dos nossos erros, das nossas faltas, procurando sempre o amor de Deus e de Jesus. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então vamos a Jesus, que ele tem um remédio para os males que ainda nos afligem. Boa noite, um bom repouso, que Deus abençoe. Que os amigos espirituais da casa de Abel Sebastião de Almeida envolva todos em paz, em luz e amor. Graças a Deus.